Fala pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, hein? Antes de começar, deixa eu colocar aqui o título da nossa live: Textos para palestrantes. Fala Celso, como que é os seus textos para divulgação das suas palestras? Você divulga pelo Media Kit? Não sei se você tem Media Kit, se você tem site. Geralmente você coloca um texto muito grande, um texto curto, você fala sobre suas experiências ou não? Põe aí nos comentários para eu saber, porque a gente vai falar exatamente disso aqui hoje. Vamos falar sobre a força motriz que move a carreira dos palestrantes. Trabalha com aulas, palestras e treinamentos há 22 anos. Ó, que maravilha, hein? Experiência é o que não falta, hein, Celso? Depende muito do foco. Exatamente, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, Celso. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? O que acontece? Para você, não sei se você me conhece, Celso, mas para você que não me conhece, meu nome é Lucas Lopes e eu sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. Eu vejo muitas diferenças entre os palestrantes mais contratados do mercado e os palestrantes menos contratados. Acontece que hoje, atualmente, acredito que pelo que eu venho pesquisando, de 2015 para frente, ainda mais você aí, Celso, que está no mercado há 20 e poucos anos, você sabe muito bem disso. De 2005 para frente, a demanda de palestrantes no mercado aumentou gigantescamente. E com isso, a oferta também de palestrantes também aumentou. E com isso, o mercado começou a ter muita concorrência de palestrantes. Palestrantes menos experientes, palestrantes que entravam de olho ali no dinheiro que esse mercado traz, mas as coisas começaram a ficar complicadas. Isso é o que, se você pegar algumas reportagens lá de 2005, você vai pegar alguns palestrantes bem antigos falando exatamente sobre isso. Nosso mercado tá ficando complicado, porque tá caindo muita gente aqui que quando você vai assistir a palestra, o cara tá falando coisa básica. Então acaba que o mercado de palestras acaba sendo visto como um mercado vago, um mercado genérico. Esse era um problema que se iniciou lá no começo de 2005, a partir do momento que a demanda por palestras aumentou e a oferta também aumentou. E aí, conforme eu fui indicando palestrantes para os meus clientes lá na Motivação Palestras, eu fui identificando que os meus clientes, só para vocês saberem aí quem são os clientes da Motivação Palestras, são gerentes de RH e de marketing. Esses são os clientes que contratam palestrantes com a gente lá na Motive, gerentes de RH e de marketing. E eu fui percebendo que esses clientes, as empresas, elas costumam ter mais interesses por certo tipo de clientes. Eles não têm interesse por qualquer tipo de cliente. Acontece que os palestrantes que eles têm mais interesse são palestrantes que visualmente, nos textos, nos vídeos, são palestrantes mais atraentes. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. O que torna um palestrante atraente? A gente vai falar sobre um dos motores que geram interesse dos clientes em palestrantes. Então, para iniciar, eu quero começar aqui com vocês falando sobre a força motriz. O que é a força motriz? Vocês devem saber que força motriz é tudo que tira um objeto da inércia, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Força motriz, toda a força que tira um objeto da inércia. Por exemplo, para vocês que dirigem, vocês sabem qual é a marcha mais forte de um carro? É a primeira marcha. A primeira marcha é a mais forte porque a primeira marcha tira um carro da inércia. O carro está parado. Quanto pesa um carro? Não sei se vocês sabem, mas um carro pesa em média 1 tonelada. Para tirar um objeto de 1 tonelada da inércia, precisa de uma força tremenda. Não sei se vocês já empurraram um carro, vocês já precisaram de empurrar um carro, mas é difícil, é complicado uma pessoa só conseguir. Geralmente, se você tá só em um lá no seu carro, você tem que olhar pro lado e chamar ali alguém para te ajudar que tá passando na rua para conseguir empurrar o carro. E aí depois que o carro já tá em movimento, é muito mais fácil empurrar ele, né? Por quê? Porque depois de você tirar o carro da inércia, o que você vai fazer? Você vai dar velocidade para o carro. Você não vai tirar ele do zero. Você vai dar velocidade para aquele carro que já tá andando. E eu venho percebendo que na carreira dos palestrantes também existe uma força motriz, uma força que precisa tirar o palestrante do zero. E a partir do momento que o palestrante sai do zero, sai da velocidade zero, sai da situação de parado para começar a andar, ganhar velocidade fica muito mais fácil, porque é uma questão de você fazer alguns ajustes, aumentar a quantidade de algumas coisas que você já estava fazendo para começar a ganhar velocidade e ser mais visto por pessoas. Mas no caso do palestrante, o que é a força motriz? No caso do palestrante, o que eu chamo de força motriz, e eu chamo não porque eu inventei do nada, foi porque eu já atendi mais de 4
4.000 clientes, 4.000 empresas na Motivação Palestras e eu vejo o que interessa a esses meus clientes nos palestrantes ou não, o que é a força motriz de um palestrante é interesse. Quanto mais interesse você chama dos clientes, mais você tem possibilidade de fazer palestra. Parece ser bem simples isso. Mas se é bem simples, por que eu vejo vários palestrantes focando em conseguir cliente, fazer palestra, conseguir cliente, fazer palestra? O caminho não é esse. Eu posso dizer com propriedade que o caminho não é esse. O que eu sugeriria você, palestrante, a fazer não é fazer mais palestras, procurar fazer mais palestras, e sim gerar interesse, gerar a maior quantidade possível de interesse em pessoas. E aí eu vejo 4 fatores que geram interesse nas pessoas. Ou seja, recapitulando um pouco, a gente tem a nossa força motriz dentro da carreira dos palestrantes, que é o interesse. E dentro do interesse existem 4 motores. Esses 4 motores bem ajustados fazem essa sua força motriz ser mais forte. Vocês querem saber o que é a força motriz? Então, os 4 motores da força motriz da sua carreira como palestrante, 4 motores que fazem você sair da velocidade zero como palestrante ou sair de uma velocidade muito lenta para começar a ganhar velocidade, são motores do interesse. Boas fotos, esse é o primeiro motor da sua força motriz. Para você gerar interesse nos seus clientes, você precisa necessariamente ter boas fotos. Você não vai conseguir chamar atenção se você não tiver boas fotos. Isso eu vou falar depois, porque hoje o nosso foco está aqui no segundo motor. Vocês estão vendo aí na mensagem fixada, que são os textos. Palestrantes que são interessantes para empresas têm bons textos. Nosso terceiro motor aqui da força motriz são as redes sociais. E o quarto motor são as palestras grátis. Eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje e durante os próximos 4 dias, eu vou fazer uma live a cada dia, todo dia às 6 horas, falando sobre cada um desses tópicos, tá? Cada um dos 4 motores da nossa força motriz, interesse, que é o que todo palestrante precisa gerar em clientes para poder aumentar o número de palestras. Lembra, gente, palestras são consequência da quantidade de interesse que vocês geram nos clientes. Se vocês não geram interesse suficiente nos seus clientes, é provável que você feche poucas palestras. Você vai perceber que quanto mais interesse você gerar, mais palestras você vai fazer. Tá, então hoje o nosso foco tá aqui em textos, tá, gente? A gente vai focar em textos. E antes de eu entrar aqui nos tópicos dos textos, eu preciso falar para vocês que nós temos 2 tipos de palestrantes. E eu quero que vocês analisem qual tipo de palestrante você é. Primeiro tipo, o palestrante cego. E segundo tipo, o palestrante com visão. Então nós temos 2 tipos de palestrante, o palestrante cego e o palestrante com visão. Se eu não der uma explicação para você aqui, é bastante provável que você diga que é o palestrante com visão. Cada um tem uma noção, uma interpretação do mundo, né? Então minha interpretação de visão é uma, sua interpretação de visão é outra, e é provável que por você ser um cara, uma mulher de visão, na sua opinião, você acredite que você é o segundo tipo de palestrante, palestrante com visão, e poucas pessoas, acho que quase ninguém vai falar que é o palestrante cego. Só que agora eu vou falar a diferença dos 2 palestrantes. O que diferencia o palestrante cego de um palestrante com visão? O palestrante cego, ele, primeiro, foca em conseguir mais palestras. Essa é a primeira coisa que ele faz. E como ele foca em conseguir mais palestras, o que acontece? Ele não veste os sapatos do cliente. Ele não enxerga o mundo com os óculos do cliente. Então o palestrante cego é o palestrante que produz materiais. É o palestrante que produz o site, gasta dinheiro. Produzir um site não é barato, vocês sabem disso. Gasta dinheiro para produzir o material, gasta energia prospectando clientes para fazer palestras, mas esse cara está preocupado em vender as palestras dele. Ele não está preocupado no que o cliente está precisando. Aí que está a grande questão. O palestrante com visão, ele esquece dele e ele foca no cliente. O que esse cara precisa? O que eu posso agregar na vida desse cara? Muitos palestrantes já pensam assim, só que eles só pensam assim e
que não produzem os materiais deles pensando assim. Então não adianta você pensar, você tem que fazer no seu Media Kit, no seu site, no seu conteúdo das suas redes sociais, tudo tem que ser voltado para o que o meu cliente precisa. O meu cliente precisa saber se eu fiz faculdade na USP, se eu sou formado há tantos anos, se eu sou palestrante há tantos anos. Eu vou te falar uma coisa, dependendo do material que você esteja usando, isso pouco importa para o cliente. A gente vai se aprofundar um pouco nisso quando a gente começar a falar em texto, e a gente vai começar a falar sobre isso agora. Mas antes, eu queria refazer a pergunta para você. Você é um palestrante cego ou você é um palestrante com visão? Deixa aí no texto aí, pessoal. Coloca aí se vocês são cegos, se vocês são não, se vocês estão, que tudo é uma questão de situação. A gente só está, mas se vocês começarem a fazer diferente, vocês vão ser diferentes. Então, pessoal, coloca aí. O que vocês acham que vocês mais são na maioria do tempo? Cegos ou com visão? Agora eu quero começar a entrar na questão do texto com vocês. Então eu expliquei tudo isso para falar para vocês que existe uma força motriz, e a força motriz é aquela força que tira qualquer objeto do movimento zero para um movimento de qualquer velocidade. Então se uma força tira você da inércia, se vier alguém aqui agora e me empurrar, essa pessoa vai ter me tirado da inércia. Então essa força é a força motriz. Na carreira dos palestrantes existem força motriz também. E a força motriz na carreira de um palestrante é o interesse. Quanto mais interesse você gera nos seus clientes, mais velocidade na sua carreira, no sucesso como palestrante você vai ter. E a força motriz, ela é composta de 4 pontos: as fotos, as palestras grátis, suas redes sociais e os seus textos. Os seus textos precisam ser interessantes, tá? E aí, entrando aqui na questão do texto, que é o nosso tópico de hoje, eu vou falar pra você que o seu texto precisa ser isso daqui, ó. Todo texto que você produzir, seja no Media Kit, seja no seu site, seja nas suas redes sociais, precisam ser trailers. Seus textos precisam cumprir a mesma função que o trailer da Netflix cumpre. Então, antes de assistir um filme, provavelmente você assistiu o trailer daquele filme. Eu acho que esse é um exemplo perfeito. Antes de assistir um filme, a gente assiste um trailer. Ou as pessoas falam sobre aquele filme pra gente. Vamos só trocar as peças? Trocar o não é mais filme, é um palestrante. Então, antes de assistir aquela palestra, eu assisti um trailer daquela palestra. Eu me interessei por aquela palestra, porque aquele trailer chamou minha atenção. Tá dando pra perceber? Quanto mais interesse a gente gera, maior é a chance da gente fechar a palestra. Se outras pessoas falam pra mim sobre a palestra, deixa eu ver, a palestra do Renato. Renato falou, sou um palestrante de visão, cliente é a razão de sermos profissionais. Exatamente, Renato. Então, por exemplo, se alguém fala pra mim sobre a palestra do Renato, nossa, Lucas, assisti uma palestra ontem, foi sensacional, eu nunca vi nenhuma palestra desse tipo, o pessoal que tava do meu lado ficou emocionado, ou o pessoal que tava do meu lado saiu com uma mentalidade totalmente diferente. Eu quero saber quem é esse cara, porque não é normal esse tipo de resultado, entendeu? Então, quando as pessoas começam a falar sobre o trailer, começam a se interessar em ver aquele trailer, essa expectativa que o trailer gerou me causa vontade de assistir o filme, eu quero assistir o filme e eu vou assistir aquele filme, eu vou falar para outras pessoas e outras pessoas vão querer assistir aquele filme também. A mesma coisa acontece no mundo das palestras. Seus textos, pessoal, todo o seu material, tá? Mas como a gente está falando aqui hoje sobre texto, seus textos precisam ser trailers da Netflix. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês. Eu tenho aqui o exemplo do Media Kit, o exemplo do site e o exemplo das redes sociais. Ó, o Hamilton falou, ainda não iniciei minha carreira como palestrante, estou estudando para começar ainda, mas estou trabalhando em imagem, mídia social, para criar interesse. Exatamente essa pegada, Hamilton. A questão é criar interesse. Até uma dica que eu quero dar para vocês, se de repente tem alguém aí que, como o Hamilton, que ainda não iniciou a jornada como palestrante, ou se tem alguém que até iniciou a jornada como palestrante, mas não de uma forma firme, sabe? Não teve pegada ainda na carreira, eu diria para vocês, foque menos em procurar fechar palestras e foca mais em distribuir conteúdo. Então, são suas 2 tarefas principais: distribuir conteúdo, e conforme for aparecendo oportunidade para palestra, você vai mordendo aqui, entendeu? Você não vai largar a mão das palestras, você vai mordendo aqui nas palestras, mas você vai trabalhando isso de uma forma paralela, porque seu foco principal está nos 20% que trazem mais resultado. Distribuição de conteúdo, porque isso vai gerar interesse nas pessoas, ok?
Então vamos lá. A gente tem 3 exemplos aqui de materiais que você pode distribuir os seus textos. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, Media Kit. Então, só passando uma visão um pouquinho para vocês, se vocês de repente não sabem o que é um Media Kit. O Media Kit é uma espécie de currículo de palestrante. Então, não tem um currículo de trabalho onde tem todas as suas competências e tal, você entrega lá numa empresa para fazer uma entrevista. Existe também o currículo do palestrante, que a gente chama como Media Kit. Você pode, se você não tem condição de fazer um Media Kit, você pode muito bem fazer uma apresentação sua lá no Word, salvar como PDF e usar como currículo, como um Media Kit improvisado. Mas o ideal, que eu recomendo, é você ter o Media Kit. Lá na minha agência de palestrantes, na Motivação Palestras, Media Kit decide fechamentos. A gente já teve vários casos de 4 indicações de palestrantes que nós fizemos para o nosso cliente, pelo único motivo de um desses palestrantes terem um Media Kit, esse cara ser o cara escolhido para fazer a palestra. Então o que é o Media Kit? O Media Kit é um material visualmente bonito. Então essa é a primeira coisa, visualmente bonito, que chama a atenção dos clientes. Então o que vai acontecer? O seu material, se ele tiver visualmente bonito, o cliente, a pessoa que está te avaliando, ela vai se interessar em ler sobre você. Então a primeira coisa é que o seu material chame a atenção visualmente. E chamar a atenção visualmente, que eu quero dizer, não é simplesmente ele estar bonito. Ele precisa necessariamente ser diferente, galera. Porque se o seu material ele for padronizado, então eu tenho aqui o Joedson, boa noite Joedson, Carol, tem o Hamilton, então vamos pegar aí Hamilton, Joedson e o Renato. Vocês 3 têm Media Kit, e o Media Kit de vocês estão com a foto aqui, e o plano de fundo é roxo. Se os 3 tiverem um Media Kit com plano de fundo roxo, o Media Kit pode até estar bonito, mas vai estar padronizado, entendeu? E se está padronizado, ele não chama atenção. Apesar de estar bonito, não chama atenção. Então a primeira coisa, o seu Media Kit ele precisa chamar atenção. E tem uma coisa que as pessoas não podem copiar sobre você. Sabe o que é? Quem você é. Então eu tenho certeza que o Renato ele tem um estilo próprio dele. O seu Media Kit, Renato, ele tem que expressar o seu estilo próprio, entende? Então o seu Media Kit é uma conversa meio que profunda que você precisa ter com a pessoa que vai montar o seu Media Kit. Porque não é simplesmente chegar e compor ali, colocar uma foto de plateia atrás, ou então colocar uma foto de tecnologia, se é isso que você fala. Não é simplesmente isso. Você tem que expressar a sua personalidade para o cara que está criando o Media Kit para você. Se esse cara realmente for bom, ele vai colocar atrás de você elementos que transparecem a sua personalidade. Então, para deixar mais palpável, deixa eu ver um exemplo que eu posso dar. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas tem um palestrante que se chama Márcio Balas. Esse cara é incrível. Se vocês não conhecem ele, dá uma pesquisada lá na internet, que suas dicas são ótimas. Valeu, Moisés. Então, se vocês puderem dar uma pesquisada sobre quem é o Márcio Balas, e vocês vão ver que ele tem um estilo totalmente próprio. Qual que é o tema principal dele? Olha, vejam, não é porque ele é um dos caras mais contratados por empresas. A gente indica muito ele lá na Motivação Palestras, porque as empresas gostam muito dele. E adivinha qual tema ele fala? Ele fala sobre clown. Ele é palhaço. Só que o que esse cara faz? Ele traz o contexto do clown, dessa ideia do palhaço, para dentro da empresa. Criatividade, como você pode ser inovador, como você pode ser disruptivo, pensando como um palhaço, pensando fora do padrão. Então ele tira aqui a parte pejorativa de um palhaço, traz todo aquilo que agrega na visão do que o palhaço tem, que ele olha o mundo totalmente de uma forma diferente, né? Enquanto as pessoas querem fazer as coisas de uma forma padronizada, a gente está falando sobre padrão aqui, de uma forma padronizada, dentro da caixa, ele olha as coisas fora da caixa. Essa questão de dentro da caixa e fora da caixa está muito batido. Então ele olha as coisas fora do padrão. Então como que é os fundos do Media Kit dele? Os fundos do Media Kit dele tem elementos que lembram circo. Por quê? Palhaço remete a circo, né? Só que ele não pega e joga lá atrás um picadeiro. Ele joga, de repente, um nariz de palhaço no slide dele. O slide todo amarelo com nariz de palhaço. Com elementos que transparecem a ideia de inovação. Então, os slides dele são slides que mostram como é a personalidade dele. Eu não consigo falar aqui de uma forma genérica como o Renato, por exemplo, poderia transparecer a personalidade dele em um slide. Eu teria que ter uma conversa com o Renato e entender como é que ele é para poder incrementar alguns elementos no slide dele. Mas eu acho que deu para pegar essa ideia, né? Se deu, coloca aí sim nos comentários, só para eu saber que eu tô seguindo uma linha de raciocínio que vocês estão conseguindo entender. Olha lá, a Luciana falou, Leila Navarro também
também traz um conteúdo e a forma de falar fora do padrão, exatamente. E é por isso que ela é uma das palestrantes mais lembradas aí pelo pessoal de RH, né? Porque ela sai do padrão. Então, galera, façam toda a comunicação de vocês de uma forma que aquilo seja único do Renato, seja único da Luciana, seja único do Hamilton. Se eu quiser copiar aquilo, vai ficar tão na cara que eu copiei que as pessoas vão falar, pô, copiaram isso daqui do Renato. Por quê? Porque aquilo é a personalidade do Renato. Não tenho como ser o Renato. Eu acho que a gente vai falar sobre fotos na live de amanhã. Mas só para dar o último exemplo aqui para ilustrar essa questão da imagem, é fotos de palestrantes. Então, se eu sou um palestrante de vendas, se eu sou um palestrante de desenvolvimento pessoal e o resultado que eu causo nas pessoas é um resultado de transformação, eu acho que seria bastante interessante da minha foto, dependendo do contexto do meu slide, eu fazer uma foto, sabe, gritando, alguma coisa desse tipo. Ou então, tipo, transparecendo força. Eu vou estar saindo do padrão. E eu coloquei mais de 100 fotos de palestrantes lá no site da Motiva, eu sei muito bem disso, que tá padronizado fotos desse tipo aqui, ó. Ou fotos assim. E nada de errado. Não é que não deva fazer. É que é uma escolha sua fazer ou não. Porque já tem muita gente fazendo. Se você fizer, é muito provável que um cliente vai pegar lá a sua foto e vai passar. Por quê? Não chamou a atenção. Não captou o interesse desse cliente. Então, primeira coisa dentro de um slide, dentro de um Media Kit, dentro de um site, dentro das suas redes sociais, você precisa despertar interesse das pessoas por meio do visual. A partir do momento que as pessoas chamam a atenção das pessoas por meio do visual, elas vão ler. Acabei de lembrar uma coisa aqui, que um dia eu tava em um shopping, eu fui descer a escada rolante desse shopping, eu tava descendo, no final lá da escada rolante, tinha um adesivo gigantesco de um tubarão com a boca aberta, como se eu fosse entrar dentro da boca do tubarão, quando eu chegasse lá embaixo. Então, caramba, aquilo é totalmente diferente, eu não tava esperando um tubarão com a boca aberta lá embaixo. Então, só por ter chamado a minha atenção lá da boca aberta, eu falei, caramba, eu quero saber o que é isso. E aí embaixo, dentro da boca do tubarão, tava escrito lá com as letras mais pequenas, né? Eu não conseguiria enxergar lá de cima aquelas letras. Tava escrito o lançamento do filme e tal. Eu nem lembro qual filme era, mas era um lançamento de um filme. Mas você vê, se tivesse só escrito o texto no final da escada rolante, eu não teria dado atenção. Mas como tinha uma boca de tubarão gigante lá no final da escada rolante, aquilo despertou o meu interesse. Ou seja, chamou minha atenção. E por ter chamado a minha atenção, eu li o que estava escrito. É exatamente assim que funciona o seu Media Kit e o seu site. Então, você vai chamar a atenção dos seus clientes por meio do visual. E depois de chamar a atenção dos seus clientes por meio do visual, você vai colocar um texto. Por quê? Porque você já captou meu interesse. Agora que eu estou interessado, eu quero saber o que você faz. Então, a minha dica é, cada uma dessas coisas aqui, galera, Media Kit, site, redes sociais, elas devem se complementar. Elas não devem ser coisas únicas. Elas devem ser informações que se complementam. A minha indicação para você é, no seu Media Kit, coloque um parágrafo só falando sobre você. Um parágrafo, para ser mais específico, não falando sobre você, falando sobre os resultados que você pode gerar naquela pessoa. Não adianta você falar sobre você, porque às vezes eu não quero saber sobre você. Vamos lá, vamos falar sobre o trabalho que o Media Kit gera. O que o Media Kit é encarregado de fazer? O Media Kit é encarregado de te apresentar. Então essa é a função do Media Kit, apresentar você como palestrante para alguém. Beleza, lembra lá dos dois tipos de palestrantes, né? Palestrante cego e o palestrante com visão. O palestrante com visão, ele entende que provavelmente se o Media Kit ele cumprir a função de apresentação, provavelmente a pessoa ainda não te conhece. Então você usa o Media Kit para fazer prospecção? Beleza, você mandou aquele Media Kit para prospectar um cliente e aquela vai ser a primeira vez que aquele cliente vai ouvir falar sobre você. A primeira impressão é a que fica. No mundo dos palestrantes, os livros são julgados pela capa. Então não envie seus materiais para clientes a menos que você tenha certeza de que aquele material ali tá excepcional, tá top. Que aquela vai ser a visão sempre, dificilmente vai mudar, que aquele cliente vai ter de você, beleza? Então o Media Kit ele é encarregado por apresentar você. Logo, se eu não te conheço, então se eu tô vendo esse material pela primeira vez sobre a Luciana, eu não quero saber da vida da Luciana ali naquele material. Por quê? Porque não foi eu que me interessei em saber. Você que tá me comunicando. Então numa comunicação você tem que passar para outra pessoa de uma forma muito rápida, sintetizada, né, resumida, quem é você. E de uma forma principalmente que chame a atenção dessa pessoa, beleza? Então vamos supor que eu sou um gerente de RH, a Luciana acabou de me mandar o Media Kit dela. Se tiver escrito lá, tenho tantos anos como vendedora, já trabalhei aqui, já trabalhei ali, isso não me interessa. Agora se a Luciana colocar, eu
consigo fazer sua equipe aumentar 50% das suas vendas em um mês. Caramba, isso daqui já me interessa, porque aumentar 50% das minhas vendas chama minha atenção. Deu para entender? Então, a partir do momento que a Luciana chamou minha atenção pelo Media Kit dela, falando que consegue aumentar minhas vendas em 50%, eu vou querer saber mais sobre essa mulher. E aí, no quarto slide, pode estar falando os temas das palestras da Luciana. O Media Kit é uma informação muito resumida sobre quem você é. Um parágrafo só falando sobre você, um slide com pouquíssimos temas que você fala nas suas palestras, um outro slide falando sobre as empresas que você já palestrou, e o último slide, 4 slides, tá? Não é um PCC, tem que ser curto. 4 slides, o último slide com seus contatos. Se você conseguiu cumprir a tarefa de despertar interesse da pessoa por meio do seu Media Kit, agora sim eu vou me interessar em saber mais sobre você. E aonde que eu vou saber mais? Google. Vou pesquisar sobre você. E se você tiver um site, eu vou entrar no seu site. E aí sim, olha como a comunicação mudou. Na primeira, você estava me comunicando. Agora que você me despertou meu interesse, eu quero saber mais sobre você. Então, no momento que você se comunica para mim, eu não estou interessado. Você tem que me falar o suprassumo de quem é o Renato, de quem é a Luciana, de quem é o Hamilton. Agora, a partir do momento que você me interessou com seu suprassumo, e eu vou buscar sobre você na internet, no seu site, agora sim eu estou interessado em ler mais sobre você. Então, no seu site sim, vai ter mais informações sobre quantos anos de experiência a Luciana tem, se ela já trabalhou na empresa X, na empresa Y. Por quê? Porque você vai trazer argumentos que justificam aquele resultado que você falou no seu Media Kit. Então, a Luciana no Media Kit falou que consegue aumentar as vendas do cliente 50%. No site da Luciana, o cliente vai precisar entender como ela faz isso. Então, de repente, no site da Luciana vai ter um método da Luciana. E aquilo vai justificar. Porque essa promessa aqui de aumentar 50% é muito atraente. Mas eu quero saber como é que ela consegue isso daqui. Por que ela consegue fazer isso? O seu site vai estar explicando. Então, você começa a entender isso daqui, que os conteúdos eles precisam se complementar. No Media Kit, eu não posso falar como eu vou fazer isso. Senão, não vou ter mais o que entregar para o cliente. Então, o Media Kit é um aperitivo sobre quem é você. O seu site é o almoço, é a refeição principal sobre quem é você. E as suas redes sociais é a sobremesa sobre quem é a Luciana, sobre quem é o Renato, sobre quem é o Hamilton. Renato falou aqui, Lucas, e quando ainda não temos clientes para colocar no Media Kit? Renato, se você não tem cliente para colocar, não coloca. Eu acredito assim, integridade acima de tudo. Então, a gente, uma hora ou outra é pego na mentira se a gente passa alguma informação. E eu sei que não é isso que você quis dizer aí na sua mensagem, mas só é muito importante passar essa mensagem. Se você não tem cliente, não coloca. Por isso que eu falei sobre a ideia de você gerar conteúdo. Você precisa ter 2 focos. Se a gente colocar ali na lei de Pareto, 20% das coisas que você faz é o que traz mais resultado. Então, vamos colocar aqui 2 tarefas que você precisa ter foco. São as palestras e geração de conteúdo, beleza? Então, o que você vai focar se você ainda não tem clientes é em gerar conteúdo. Você vai gerar muito conteúdo. Você vai falar, por exemplo, se o Renato fala sobre... Eu sei que você é locutor, Renato. Então, o Renato é locutor. O Renato vai fazer um vídeo hoje sobre os melhores locutores do Brasil. Amanhã o Renato vai fazer um outro vídeo sobre como precisa ser a voz de um locutor. Vai fazer um outro vídeo depois de amanhã sobre preparações que um locutor precisa fazer antes de realizar o trabalho dele. Conforme você for gerando mais e mais e mais conteúdo, as pessoas vão se interessar por você, Renato. E se as pessoas se interessarem por você, elas vão querer te ouvir, entendeu? Então, galera, a ideia é, as pessoas se interessam tanto por você que elas pagam para te ouvir. Por isso que eu digo que o seu foco precisa estar aqui nos 20%, no interesse, não em captar palestras, não em prospectar palestras. As pessoas têm que se interessar tanto pelo Renato, tanto pela Luciana, tanto pelo Hamilton, que elas pagariam para ouvir o Renato, o Hamilton e a Luciana. Então, se você não tem cliente, mas você foca em distribuição de conteúdo, é muito grande a chance de você ter cliente em um curto período de tempo, em um médio período de tempo, mas é inevitável que você vai começar a gerar cliente. E lembrando de novo do início da nossa live, a força motriz. Tudo isso que você faz, todos esses 4 motores que eu mostrei para você anteriormente, deixa eu voltar aqui.
Todos esses 4 motores, as fotos, textos, palestras grátis, redes sociais, tudo isso daqui é a força motriz que vai te colocar em movimento, vai trazer clientes para você. Só que a partir do momento que você conseguir trazer clientes, que você estiver fazendo isso daqui todos os dias, você não vai precisar mais ganhar movimento, porque você já vai estar em movimento. O que você vai fazer é ganhar velocidade. E lembra do exemplo do carro? Colocar um carro em velocidade é muito mais fácil do que tirar o carro da inércia. Se eu empurrar o carro, começar a movimentar ele é muito mais difícil do que dar velocidade para ele, beleza? Então, respondendo a sua pergunta aí, Renato, se você ainda não tem cliente, gera muito conteúdo. A partir do momento que você criar interesse nas pessoas, cliente vai correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás de cliente. Então a gente tem o Media Kit, foi por onde você chamou o interesse do cliente, tá se comunicando com o cliente. Então você precisa escrever ali o suprassumo de quem é o Renato, para que ele desperte interesse por você e ele tome a iniciativa de pesquisar mais sobre você e ele vai no seu site. E no seu site, o texto que você vai colocar lá é um texto mais complementar, um texto complementar ao seu texto do Media Kit. Então um exemplo que eu dei aqui, se de repente você faz uma promessa no Media Kit, no site você vai explicar como você entrega essa promessa. Então no site você vai falar que você consegue aumentar as vendas do cliente 50%, ou que você consegue transformar a pessoa em um locutor em 30 dias, ou que você consegue aumentar o potencial de conhecimento interno de uma pessoa em um mês. Você vai explicar como você faz isso no site. E você vai explicar que você faz isso porque você tem 20 anos de experiência no setor de desenvolvimento pessoal, ou de vendas, ou de locução. Entende? Então o site ele vai dar força, vai dar estrutura para aquela promessa inicial que você fez. Mas o mais importante, o site ele vai compor uma coisa que você já disse no Media Kit. É muito chato palestrante que escreve a mesma coisa aqui e no site tem a mesma coisa e no outro lugar tem a mesma coisa. Não tem novidade. Então se de repente, por um milagre, você manda um Media Kit com um texto gigantesco e eu me interesso e eu entro no seu site e tá a mesma coisa, ponto. Você já perdeu o interesse daquele cliente que milagrosamente ficou interessado por você. Então, muito cuidado. Use textos que se complementem. Seu Media Kit tem que ter no máximo um parágrafo falando sobre você e no seu site o texto vai ser um pouquinho maior, vamos colocar aí uns 3 parágrafos falando sobre você e mais importante, de uma forma que complemente a informação que estava no seu Media Kit. E nas suas redes sociais você precisa ter conteúdo por vídeo e por imagem. Lá as pessoas não vão ler sobre você. Na verdade, nas suas redes sociais você vai ter uma frase falando sobre você. No perfil da Luciana tem uma frase lá que fala sobre ela. Ela é especialista em X. Pessoal, coloca aí nos comentários qual é a frase que tá no perfil de vocês, do Instagram. Eu ajudo pessoas a fazer não sei o que. Coloca aí pra eu saber o que tá no perfil de vocês lá. Porque nas redes sociais é exatamente isso que você vai fazer. Escrever o que você faz em uma frase. Só que o foco que as pessoas estão procurando lá nas redes sociais são vídeos e imagens de você falando sobre essa promessa que você prometeu. Então lembra que eu acabei de falar? O foco tem que ser em gerar conteúdo. Nas redes sociais você vai gerar o conteúdo falando formas que você consegue atingir aquela promessa que você comunicou pelo seu Media Kit, beleza? Então vamos colocar aqui uma estrutura, pessoal. Ó, a Luciana, por exemplo, no Instagram da Luciana tá, eu te ajudo a vender mais e melhor, entendeu? Nas suas redes sociais você precisa explicar em uma frase o que você faz, no que você é especialista. São os 3 pontos de contatos que você tem com clientes. E o que eu acabei de falar, resumindo, é que o Media Kit é uma apresentação simples, um texto curto sobre você. O site precisa ser um texto mais forte, mais estruturado para embasar aquilo que você disse ou que você prometeu no Media Kit. Então a Luciana ajuda a vender mais e melhor. Essa promessa, por exemplo, pode estar no Media Kit. No site dela, ela vai falar como ela ajuda as pessoas a vender mais e melhor. Por que ela ajuda? Vai contar a história dela. Ela vai falar o que capacita ela a ajudar. Ela é formada nisso, naquilo, ela tem tantos anos de experiência. E nas redes sociais a Luciana vai dar pequenas dicas de como ela ajuda a vender mais e melhor. Então ela vai falar como que deve ser a atitude de um vendedor, ela vai falar quais que devem ser, sei lá, qual é a mentalidade de um vendedor. Ela vai dar dicas práticas que ela dá na palestra dela, só que em pequenas doses nas redes sociais. E aí, de novo, uma coisa sempre complementa a outra. A Luciana fez a promessa no Media Kit. O site dela está embasando aquilo que ela prometeu. E nas redes sociais ela está falando. Então eu sou um cliente, eu me interessei pelo
pelo Media Kit da Luciana, eu fui no site dela, eu achei legal todo aquele embasamento que ela deu. Agora, eu quero ter certeza que a Luciana sabe do que tá falando. Eu quero ter certeza que a Luciana, de repente, não gagueja. Imagina um palestrante gago que chega lá no dia da palestra. O cara pode ser o mais especialista que for, mas vai pegar mal pra mim contratar um palestrante que é gago, não vai? Como é que eu vou falar isso pro meu diretor? Como é que eu vou falar isso pro meu presidente? Depois eles vão cobrar de mim. Então, os clientes, eles vão querer ouvir, eles vão querer ver você falando. E eles vão ir lá nas suas redes sociais pra ver, por meio dos seus vídeos, por meio do seu texto. Por isso que eu disse que tudo precisa se complementar. Então, essa é a lição principal da nossa live de hoje. Os seus textos, eles precisam se complementar. Mas, na verdade, vamos fazer o seguinte. Depois dessa live, eu queria que você, Walter, Renato, o Wellington, que entrou aí, boa noite, Wellington, a Luciana, vou tirar um print aqui, vou colocar lá no feed e vocês colocassem lá qual foi o maior insight de vocês. E aí você pode colocar aí, Walter, a sua pergunta lá nos comentários que eu respondo lá. Beleza, galera? Tá acabando, mas antes de acabar, eu quero passar para vocês aqui a última questãozinha sobre os textos. Então, primeira coisa, eles precisam ser estratégicos e se complementar. E segunda coisa, eles precisam ter uma estrutura muito boa. Então, eu coloquei aqui, a primeira e única regra da estrutura dos seus textos é: esquece você nos seus textos. Pensa no cliente. Lembra, palestrante de visão, ele esquece ele e ele pensa no cliente. O que esse cliente precisa que eu possa entregar? Pronto. Se você tem alguma coisa que eu preciso e você pode me entregar, eu vou me interessar por aquilo. Eu não preciso saber se você tem 200 anos como palestrante. Eu não preciso saber disso. Então, a primeira regra na estrutura dos seus textos é: esquece você, tá? Você vai focar no que interessa para o cliente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do Media Kit. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever sobre você. Você vai escrever sobre qual é a sua promessa principal. Pegando o exemplo do Media Kit, tá? O que você pode entregar para um cliente? E depois que você prometer alguma coisa para ele e aquilo chamar atenção, na segunda frase, lembrando, o Media Kit é só um parágrafo do seu texto. Então, a primeira parte do seu parágrafo você vai escrever sobre uma promessa que você pode entregar. Então, no caso do Walter, ele escreveu ali em cima, ele é educador e planejador financeiro. Aqui, então, uma questão, Walter. Você é educador e planejador financeiro. Beleza, mas vai ser um pouco bruto isso aqui que eu vou falar, tá? Mas não leva a mal. E eu com isso, entendeu? Qual que é a minha vantagem com isso? As pessoas, nós somos naturalmente egoístas. Eu quero saber o que eu vou ganhar, entendeu? Então você é educador e planejador financeiro. Mas o que você pode mudar na minha vida? Então você pode me trazer mais prosperidade? Então no seu texto deveria estar: seja mais próspero com as minhas dicas. Por exemplo, é uma coisa bem rasa, mas já é um início. Você está focando em mim, você não está focando em você. Então no seu texto, a estrutura do seu texto, primeira coisa é falar sobre o que você pode despertar na pessoa. E a segunda coisa, a partir do momento que você chamou minha atenção, que você pode entregar uma coisa que me interessa, aí sim você vai falar sobre o que você fala nas suas palestras, por exemplo. Então, te torno mais próspero em um mês. E aí depois você fala: nas minhas palestras eu ensino a você como organizar a sua vida e como organizar suas finanças. Então, primeira coisa foi uma promessa e segundo, como você entrega essa promessa. Eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisinha, tá? No site da Motive, eu não sei se vocês já entraram no site da Motive Ação Palestras, mas lá tem, acho que hoje, 236 palestrantes. Eu escrevi pessoalmente esses 256 parágrafos sobre cada palestrante. Porque os palestrantes que eu tenho lá, a maioria esmagadora, não tinha um parágrafo. Eles não sabiam disso que eu tô falando pra vocês, gente. Olha que interessante. Palestrantes renomados. Praticamente todos os palestrantes que eu tenho lá no meu site são palestrantes renomados. Palestrantes que despertam interesse nos clientes. Mesmo esses caras não sabem descrever em um parágrafo sobre eles. Eu que tive que fazer isso para todos os caras que estão lá. Então, um insight muito bom nisso é: nem os grandes estão fazendo o que eu tô falando para vocês fazerem. E como é que eu sei disso? Eu tô todo dia falando com o cliente, eu tô todo dia vendo o cliente falar: caramba, esse negócio aqui tem muito texto, não tem um resumo sobre ele. Eu tô todo dia vendo clientes falar isso. Então eu sei o que dá certo e o que não dá certo. E eu quero mostrar para vocês, por exemplo, um exemplo que tem aqui no nosso site. Ó, esse daqui é o site da Motive. Por exemplo, vou pegar aqui o Cauê Oliveira, que é um cara que não é tão conhecido. Esse é o Cauê Oliveira, mas olha como eu fiz o texto dele.
O texto dele é: Cauê Oliveira é diretor do Departamento de Educação Corporativa da Great Place to Work Brasil, empresa que ranqueia as melhores empresas para trabalhar. Em suas palestras, o Cauê procura compartilhar as práticas, empresas que são consideradas pelos próprios colaboradores como ambientes incríveis de trabalho. Vocês conseguem perceber? A primeira coisa que eu falei foi quem é o Cauê. E o elemento principal aqui da primeira parte da apresentação do Cauê é o que pode chamar a atenção de uma empresa. Será que as empresas se interessam em estar entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil? Claro, gerente de RH, que é o meu cliente principal, ele se interessa muito nisso. Então, se eu falo que esse cara é diretor da empresa que ranqueia as melhores empresas para trabalhar no Brasil, muito provavelmente eu vou chamar a atenção daquela pessoa que está lendo. E aí, na segunda parte do texto dele, que eu falo sobre o que ele faz na palestra. Ele chega e fala sobre quais são as práticas das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Mas primeiro eu despertei o interesse do meu cliente, falando que esse cara é alguém que trabalha em uma empresa que interessa muito o meu cliente. Deu para entender a sacada? Eu fiz isso com todos os palestrantes. Depois pesquisem. Sempre que eu estou fazendo um curso, vendo algum vídeo, eu gosto de olhar o que a pessoa faz, não o que ela fala. Tem muita gente que fala uma coisa e faz outra. Então olhem lá no site da Motive, façam um estudo de estrutura de texto dos palestrantes e vejam, primeira parte sempre algo que interessa, desperta o interesse do cliente, e segunda parte falando sobre o que esse cara fala nas palestras dele. Walter, sempre no cliente interesse. A Luciana, pitch de vendas do palestrante. Exatamente, Luciana, é um pitch de vendas. Se você tivesse que se apresentar em um parágrafo, como você faria? Antes de encerrar essa live, eu queria tirar uma foto para colocar lá no nosso feed, e eu queria que vocês me ajudassem com isso. Colocassem lá nos comentários qual que foi o maior insight dessa live de hoje para vocês. E eu tenho certeza que tem muitos palestrantes que tirariam muito proveito dessa nossa live, tá? Então a gente falou hoje bastante sobre a importância da imagem, sobre a importância da composição do seu slide. Então, deixa eu tirar aqui um print. E esse print eu vou colocar lá, coloquem lá o maior insight de vocês, tá bom? Como eu acabei de falar, é uma live com conteúdo precioso. Eu aposto que tem muito curso aí de palestrante que não ensina o que eu falei aqui hoje. Falei porque eu tô dentro do mercado de palestras. Então, é um conteúdo muito precioso. Então, as pessoas vão poder assistir depois lá no YouTube, mas eu não vou deixar online aqui no Instagram, tá? Joelson, não tem curso de locução ou de comunicação verbal. Isso não faz falta no currículo de um palestrante? Acho que 2 semanas atrás eu falei com o palestrante Alfredo Rocha. Esse cara é um dos caras que iniciaram o mercado de palestras no Brasil. E ele falou, lá no começo, todos os palestrantes, pelas próprias palavras dele, tá? Precisavam ter necessariamente, antes de entrar no mercado de palestras, curso de oratória. Hoje, não precisa mais. Pelo que ele disse, não precisa mais. Você precisa ser especialista no seu tema. Então as pessoas, Joelson, elas não estão interessadas se você falar bem ou não. As pessoas estão interessadas se você consegue entregar resultado para elas ou não. Então desde que você consiga entregar resultado com o conteúdo que você falar na sua palestra, para mim, eu acredito que você não precisa de curso de locução nem de oratória, tá? Então é isso, galera. Coloquem lá nos comentários sobre o maior insight de vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.